Se você acha que Overlord é apenas um isekai genérico aí, que os protagonistas ficam presos dentro do jogo, num mundo diferente, né? Mundo de MMO, cara, você tá muito enganado. É provavelmente porque você não conhece a complexidade desse anime, dessa obra no geral, porque também existem muitas coisas que o anime não mostrou pra gente. E isso foi só o que eu tô comentando, porque, cara, a novel é recheada. Muita gente que acompanha a novel sabe do que eu tô falando, mas ainda assim tem algumas coisas que passam despercebidas. Por isso que eu trouxe aqui 22 coisas pra você que você não viu no anime, não foi mostrado pra gente no anime de Overlord, e com certeza você não sabe, tá? Prepara a pipoquinha, vem comigo e vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Olha só, dessa vez a gente vai cair de cara, né? Vamos de cabeça dentro do mundo de Overlord. E eu quero saber no final quantas dessas coisas aí que a gente vai conversar você não sabia, tá? Não vale mentir pra mim não vem chegar falando que sabia de tudo, que com certeza uma tu não vai saber, não tem como. Então pra gente começar, vamos falar da Razorhead. Olha só, a Razorhead, cara, é uma espada que foi criada através de magia selvagem. Ela já foi empunhada pelo Gazef, obviamente, mas esse tipo de magia só se vê nos dragões. Então provavelmente ela foi criada por algum dragão no passado e de alguma forma ela foi passada por gerações aí até chegar na mão do Gazef. A Razorhead é uma espada mágica afiada suficiente com a capacidade de cortar armaduras como se fosse papel. No entanto, de acordo com a análise do Wine sobre ela, a sua nitidez e sua força é apenas uma das suas habilidades. Na verdade, a espada tem tantos dados ou mana imbuídos nela quanto objetos francamente encantados aí, e portanto não deve ser capaz de machucá-lo. Mas veja bem, não deve, porque ainda assim o próprio fato de que a espada pode causar danos ao Ainz, apesar de qualquer coisa, faz com que, mano, você entenda isso na verdade, torna uma espada impressionante aos seus olhos. No entanto, parece que mesmo esse desafio aí ao senso comum tem os seus limites, já que a espada é aparentemente incapaz de prejudicar um Dark Young, que seria um monstro de nível 90 imensamente durável aí que o Ainz conseguiu invocar. A armadura, né, já que a gente tá falando da espada, é possível a gente falar da armadura do guardião do Gazef, né? Ela é feita de adamantita, cara, que é o metal mais resistente conhecido pelo homem nesse mundo. Por isso, quando ele morreu, a armadura não foi danificada e passou para as mãos do príncipe Zanak. Fora que a armadura também é imbuída com magia, e isso desvia certos danos letais até um certo nível. É porque no caso ela só entrou em combate com pessoas muito fortes, porque se não fosse esse o caso, provavelmente a armadura defenderia a pessoa, né, de morrer com os danos letais. Mas o lance em si é que a armadura não foi nem um pouco danificada, até mesmo depois que o Zanak morreu, a armadura continuou intacta. Disso aí você não sabe. Além da sua habilidade de jogo também, de construção de personagem, a gente sabe que o Ainz pode ser categorizado como um nível médio superior de todos os jogadores que já jogaram Yggdrasil. A gente não tá falando só dos jogadores que estão nesse mundo, né? No caso da Tumba de Nazarick, a gente tá falando de fato de todos os players que jogaram Yggdrasil, que significa que o Ainz ainda tá longe de ser o mais forte entre todos os players que já existiram. Estima-se até que os players que vieram no passado para esse mundo, os 8 reis da ganância, os 6 grandes deuses, foram mais fortes do que o Ainz. Imagina então se esses caras resolvem voltar aí para dar uma brincada. O problema ia ser grande. Antes do Ainz vir para esse mundo também, quando ele encontrou a Carne Village lá sendo atacada, né, defendeu a Carne Village, acabou ele até lutando contra a Escritura da Luz do Sol. E foi aí que a gente conseguiu ver uma cicatriz no rosto do Nigun. Essa cicatriz aí é porque no passado, antes de tudo, a Lycos da Blue Roses já lutaram junto com o Nigun, impediram a Escritura da Luz do Sol de exterminar uma aldeia demi-humana. Então, essa cicatriz no rosto dele é justamente uma ferida infligida pela Lycos na batalha que eles tiveram no passado. Yggdrasil inveja o Momon completamente, o que levou ele a planejar, né, assassiná-lo, enquanto finge ajudar ele para derrotar a Shallter, que no caso, pelo mundo ali é conhecida como Honyopenioku, sacou? Então é muito doideira, mas no final das contas foi ele mesmo que acabou morrendo. O próprio nosso querido Yggdrasil que morreu, né? Aquele velho ditado, o feitiço voltou contra o feiticeiro. Isso tudo a gente falando na época que o Ainz estava vestido de Momon e foi invadir a tumba de Nazarick também. Outro detalhe interessante é a armadura de reforço do Azut Aindra, porque ela pode armazenar feitiços mágicos de até 10º nível. E ao contrário da magia de nível que consome MP também, para lançamento de feitiços, a gente sabe que a magia selvagem
usa vida para lançar esses feitiços. É por isso que a armadura do Platinum Dragon Lord não tinha mana, e sim a sua vida, que foi diminuindo a cada hora que ele lançava vários feitiços consecutivos. Já falando da armadura do PDL aqui também, a gente pode dizer que a armadura é altamente resistente a ataques de energia negativa, e também podia ver através dos feitiços de invisibilidade de nível 90 do Ainz. Mas assim como ela tem pontos fortes, ela também tem pontos fracos. Por exemplo, a armadura do Platinum Dragon Lord é totalmente vulnerável para danos do tipo ácido, ataques mágicos de ácido, sacou? E isso acabaria quebrando a armadura completamente. Botar ela para enferrujar. Durante a sua luta contra o Ainz, por exemplo, o Platinum Dragon Lord tinha parado o tempo também, como uma certa contramedida para o que fosse acontecer. Mas lá na Light Novel ele foi nulificado pelo Stasis Temporária, um feitiço de 9º nível também, né, nível 90 aí, que impede que o oponente se mova, e ao mesmo tempo que o deixa invulnerável ao longo da duração do feitiço. Isso ficaria muito mais fácil para ele lutar, mas acabou não acontecendo. Uma dúvida frequente também das pessoas é sobre o caso do Ainz morrer. Será que ele poderia ser revivido? Que ele voltaria para esse mundo? Cara, a resposta é simples. Sim, não só o Ainz, mas qualquer jogador que viesse para esse novo mundo poderia conseguir ser ressuscitado tranquilamente, como já foi mostrado no passado, por exemplo na Light Novel, que na guerra lá dos 8 Reis da Ganância contra os dragões, eles ficaram se revivendo constantemente para lutar. Só que a gente tem um preço para isso tudo, né? Lá naquela guerra, quando eles eram revividos, os equipamentos dele voltavam mais fracos, ou eles vinham com níveis mais baixos. Isso provavelmente também aconteceria com o Ainz, gastaria níveis para ele conseguir reviver. No caso, se fosse um NPC, ele podia gastar o nível do NPC, né, para reviver. Dava bom nisso. Agora, sabe aquele cajado dele? Pois é, esse cajado aí é uma réplica. Pois é, o Ainz criou uma réplica, cara, do cajado da Ainz Ogon para evitar que ele fosse roubado ou que ele fosse destruído. O cajado, galera, é a raiz da guilda, e se ele for destruído, significa que acabou a guilda. Fora que os itens é um dos itens mais poderosos que o Ainz tem. Então ele faz o quê? Carrega o tempo inteiro no anime um cajado falso, porque o original tá armazenado lá nas profundezas de Nazarick e sendo protegido por Aurélio Ômega. O que ele usa é literalmente o falso o tempo todo. Outro detalhe interessante de curiosidade é que o mapa do mundo de Overlord, ele foi dividido depois de um tempo. Sabia disso? Pois é, cara, o reino de Restiz e o Império Baharut eram anteriormente a mesma nação. Eles eram juntos, mas eles acabaram se separando aí, se tornando países independentes. E aí, depois que começou tudo, né, foi quando rolou as guerras entre eles que a gente vê dentro do anime. Só pra completar, o Maruyama até tweetou uma vez que também o reino Restiz, ele todo, obviamente, a área geográfica dele é cerca de metade do tamanho da França moderna, o que o torna um país não tão grande quanto parece dentro do anime mesmo. Os aventureiros Pássaros de Prata que apareceram, né, lá para defender o Dirk Nive no Império Baharut quando o Dirk Nive estava indo ver a luta do Gogin, né, sacou? Depois da partida entre o Gogin e o Ainz, eles meteram o pé, cara. Os caras simplesmente residem agora na Aliança de Cidade-Estado de Carsanas. Parece que eles peidaram na farofa ali, né, botaram o rabinho entre as pernas, viram a força do Ainz aparecendo e meteram o pé. Na luta também contra o PDL, o Doom Lord, que foi invocado pelo Ainz, né, no caso o ator de Pandora, vestido como Ainz, cara, ele tava no nível 70, só que no entanto as suas estatísticas gerais são muito além do nível dele, e uma vez convocado, a sua barra de saúde começa a se esgotar constantemente, ele também gasta a sua saúde aí. No entanto, ele ainda é muito bom, porque as estatísticas de agilidade dele são absurdamente grandes, o que traz pra gente uma chance de vitória de combate muito maior do esperado. Outro detalhe interessante é que no passado, o capitão guerreiro Gazef Stronov tinha rejeitado uma oferta do Império, exatamente, do Baharut, do Dirk Nive, para se tornar o seu subordinado. Ele preferiu lutar para virar subordinado do reino Restiz, já que teve aquela separação lá, né, fazia sentido ele também poder ir para o Baharut, mas na verdade ele se tornou meio que o soldado executivo aí, né, do rei, ficava sempre ao lado do rei. A rivalidade do Bran com ele, inclusive, começou num torneio, né, que era mantido pelo reino para determinar quem seria o guarda do rei, um torneio que aconteceu há muito tempo no passado. Mas antes disso, o Bran até fazia parte de um grupo, e esse grupo que ele fazia parte no passado era chamado de Brigada de Propagação de Morte. Eles eram basicamente um grupo de mercenários aí em tempos de guerra. No entanto, para bandidos de faixa de estrada, eles eram realmente bem armados, sacou? Era uma coisa mais organizada e os números eram muito grandes. Tinha muita gente lá, uma contagem de até 70 membros. No entanto, o Bran era ainda assim mais forte do que o grupo inteiro combinado. Se tu juntasse os 69 membros contra o Bran ganhava, sacou? Porque ele ainda assim é roubado. Por isso que ele entrou nessa batalha aí e acabou começando a rivalidade com o Gazef. E ele começou a seguir o Gazef porque ele viu que realmente o Gazef era um cara diferenciado em combate. Agora, poucas pessoas sabiam dessa.
A coleira do pescoço da Yuri Alpha, na verdade, é uma coleira que usa ao redor do pescoço para manter a cabeça dela colada no corpo. Pois é, fica colada ali no corpo, isso porque ela é uma Dullahan, e os Dullahans são um cadáver sem cabeça que carrega a sua cabeça decapitada, ou seja, ela tem que ficar com a coleira para ficar grudado lá, sem aquilo ali a cabeça dela cai. No passado, os 8 Reis da Ganância também deixaram para trás um livro sem nome, cheio de feitiços lá. É um item que é essencialmente uma enciclopédia, onde existem todos os feitiços que já foram usados em Yggdrasil. Todos eles são gravados no livro, que permitiria que alguém que colocasse a mão nesses feitiços soubesse de todas as habilidades do Ainz, provavelmente, já que lá tem tudo que existiu no Yggdrasil. É realmente um item muito poderoso contra a tumba de Nazarick, e eu acredito que poderia ser problemático se algum ser como o Platinum Dragon Lord, que tá lá no lugar onde os 8 Reis da Ganância residiam, provavelmente ele tem acesso a esse livro aí, e lutar contra o Ainz sabendo das magias que ele pode usar é algo absurdamente roubado. Já que a gente entrou nessa do Ainz, os 5 níveis de Eclipse da classe racial dele é o que dá acesso aos usuários pro objetivo de toda a vida é a morte. Por isso, qualquer um, né, que tenha essa parada de ser um necromance, tem as habilidades do objetivo de toda a vida é a morte. Por isso, lá no volume 15 e 16, quando ocorre a luta da Antillan, que no caso era a ZX Etsumei, ela consegue usar, porque ela usa as habilidades que eram do Surshana, o necromancer que veio dos 6 grandes deuses aí, que basicamente ela tem o item dele e ela consegue usar. O Tegoliad também é uma espécie de buff, que melhora tudo nos ataques de morte instantânea que o Ainz tem, assim aumentando ainda assim sua magia, e isso poderia contornar qualquer imunidade ou resistência e matar os seus alvos depois de um temporizador de 12 segundos aí, mesmo se passar esse tempo, a pessoa morre, então continua sendo algo muito roubado. E enquanto equipado com uma armadura do Momon, o Ainz também usa a habilidade de Guerreiro Perfeito. Ele tem que usar essa habilidade, da qual temporariamente ele converte os seus níveis de Caster Magic, né, de um mago, em um número equivalente a níveis de guerreiro. E por isso que ele acaba, no final das contas, sendo mais forte até do que os próprios guerreiros que existem nesse mundo. O Ainz usa essa armadura, porque é sempre as pessoas me perguntaram, ah, mas o Ainz não consegue equipar esse equipamento, ah, mas o Ainz não consegue... Ele consegue equipar se ele usar essa habilidade, porque essa habilidade permite ele ter essa conversão. Assim como ele virou um Magic, que se transformou de um Magic Caster, que é um mago, para um guerreiro, ele pode se transformar de um guerreiro para um arqueiro, né? Supondo. Ele já usou o arco do Perorontino na luta contra Shallter, aliás, ele usou vários itens de outros seres. Provavelmente ele usou essa habilidade também para conseguir equipar cada um daqueles itens e conseguir lutar com a Shallter tranquilamente usando esses itens aí. Seria o mais interessante de se fazer e eu acho que o mais doido também da gente entender mais ou menos de como funciona. Bom, galera, é isso aí. Eu quero saber de você agora, se você sabia ou não disso tudo. Não mente pra mim, cara. Deixa aí nos comentários quantas que você acertou e quantas que você errou, porque eu tenho certeza que tinha muita coisa aqui que você não sabia ainda de Overlord. A não ser que você tenha lido com muita atenção e acompanhado a novel, ou então acompanhe o canal do Binas aqui, né? Brincadeiras à parte. Comenta aí que eu quero trocar essa ideia com você, eu quero saber se vocês curtiram mais esse vídeo, traz o feedback pra gente também, porque é muito importante. E não sai daqui sem se inscrever no canal e ativar o sininho, cara. Se vocês curtirem muito isso, eu trago mais curiosidades dessas aqui pra vocês, de coisas, porque, pô, é muito difícil fazer esse tipo de vídeo, e eu demorei bastante pra conseguir construir esse roteiro aqui, mas a gente traz, né? Tem que analisar tudo por fundo, e eu trago mais vídeos desses pra vocês. Tamo junto sempre, família, muito obrigado por mais uma força, mais um vídeo, aquele forte abraço pra gente. Beijão no coração e até a próxima, hein? Valeu!